Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de patologia do sistema. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de patologia dos sistemas. Para informação, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as patologias do tubo digestivo, certo? Então, inicialmente falando, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o aparelho digestivo, que provavelmente vocês já devem ter estudado em anatomia, certo? Essa é a unidade 2 da nossa aula. Nós já finalizamos a unidade 1. Caso vocês queiram acompanhar pelo material, é só utilizar o slide 2. Lembrando que nós já estamos na unidade 2, certo? Só um minutinho. Fazendo uma recapitulação em relação aos conteúdos que nós abordamos anteriormente nas aulas anteriores, nós já vimos aí um pouquinho de bastante coisa em relação a vários assuntos, tá? Sobre o que significa as patologias do sistema, né? Que é o estudo das enfermidades que nós temos como uma observação clínica dentro da ciência para a gente estar buscando aí as causas das consequências das doenças dentro do sistema do corpo humano, envolvendo várias patologias, tá? Falamos um pouquinho sobre hipertrofia, hiperplasia, né? Os aumentos dos tamanhos das células, estímulos nocivos, atrofia, metaplasia, sobre necrose, apoptose, que é a morte celular, inflamação aguda, processo, né, de inflamação, cicatrização também do tecido que foi lesado, sobre fibrose, hemostasia, trombose, tríade de Virchow, que é as causas da trombose, sobre choque, vários tipos de choque, choque hemodinâmico, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, distributivo, tá? As fases, né, do tipo do choque hemodinâmico, que foram as fases de compensação, fase progressiva e fase reversível. Sobre o sistema cardiovascular, que foi que a gente enfatizou bastante também em relação às causas das morbidades e da mortalidade em todo, né, o país, em relação às patologias que acometem os vasos sanguíneos, estenose, as debilidades da parede vascular, as anomalias vasculares congênitas, como aneurismas, fístulas, artérias venosas, aterosclerose, placa de ateroma, os fatores de risco, né, que estão interligados lá à questão de idade, de sexo, da genética, de hipertensão, de tabagismo, diabetes, né, focamos um pouquinho aí sobre a hipertensão arterial sistêmica, as causas, aneurismas, né, dissecações, insuficiência cardíaca congestiva, então já foi bastante conteúdo. Teve uma aula que nós abordamos sobre neoplasia, né, sobre os tumores aí benignos e malignos, né, o processo de metástase, de neoplasia, displasia, anaplasia, a biologia do câncer em si, carcinogênese, falamos também sobre as capacidades das células tumorais, né, em relação aos hallmarks do câncer, a evasão do sistema imunológico, como funciona, né, esse sistema imunológico, essas células tumorais em relação à eliminação, equilíbrio, escape, o quadro clínico do câncer, falei bastante sobre câncer, porque inclusive é um hospital de referência que eu trabalho com crianças oncológicas. Se vocês tiveram a oportunidade de ver no G1, que passou uma reportagem, ou saiu uma reportagem esses dias, em relação à questão de crianças oncológicas. Esse mês também a gente está no processo de conscientização no setembro laranja, amarelo, dourado, em relação. A gente fala muito sobre suicídio, né? Setembro amarelo, mas setembro também dourado, ele é um mês de conscientização ao
ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. O estadiamento do câncer, né? Então, falamos também sobre pneumonia, tuberculose, asma, sobre as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças intersticiais, né? O tromboembolismo, hematórax, derrame de pleura, enfim. Então, nós finalizamos na aula anterior, tá bom? O slide 1. Nós temos um texto complementar dentro do portal do AVA, tá? Que vocês podem estar dando uma olhadinha assim que for possível. Esse artigo ele fala sobre as disparidades na epidemiologia e no tratamento de câncer nas populações indígenas brasileiras. Eu não lembro se eu já tinha comentado com vocês, mas ele é um artigo muito bom, inclusive, que a gente fala aí sobre vários aspectos, né, das crianças, das pessoas com câncer, em específico a população indígena, tá? Então, eles foram diagnosticados aí com tumores sólidos, e eles foram acompanhados aí por 10 anos, né, nessa pesquisa, tá? Eles fizeram esse estudo, eles incluíram 50 pacientes, e geralmente o câncer que eles mais abordaram, né, porque é o câncer que a gente tem um diagnóstico maior nas mulheres sobre o câncer uterino, que inclusive nós falamos também um pouquinho, e sobre o câncer de próstata, tá? O tempo médio do início aí em relação a esse diagnóstico, do tratamento, que vai aí de 3 meses, né, a 4 meses. Os sintomas também, né, do diagnóstico, que varia muito de paciente para paciente, na verdade, do perfil epidemiológico. Todas as taxas de comparação das populações, os locais, né, mais frequentes em relação a neoplasias são ligados a útero e próstata, tá? Sexo feminino e masculino. Enfim, é um assunto muito bom que, se a gente tiver oportunidade, a gente tiver um tempinho, a gente pode estar abordando em um momento. Dentro da unidade de patologia clínica, que a gente aborda, né, muito assunto importante, que na maioria das vezes a gente acaba conhecendo quando a gente já está atuando dentro da prática, né? Só um momentinho que tá dando tipo, se sair é por conta do meu computador, tá? Do sistema, que ele tá um pouquinho lento. Então, peço que vocês aguardem caso saia, tá? Então, na patologia dos sistemas, a gente tinha ficado de falar sobre todas essas visões gerais. Então, dentro da unidade 1, nós falamos bastante sobre isso, sobre, né, as variáveis geográficas, os hábitos alimentares, a questão do etilismo, dos hábitos sexuais. Olha, a exposição solar também, ela é um fator de risco, né, em relação à questão de câncer, radiações ionizantes, medicamentos e da genética. Então, dentro da unidade 1 tem bastante coisa, e caso vocês queiram revisar, fazer uma leitura mais completa, é importante que vocês leiam o material. Então, hoje nós vamos entrar nas bases em relação à unidade 2, tá? Mas dentro, por exemplo, da patologia, nós temos as bases moleculares do câncer, né? O diagnóstico do câncer, o estadiamento, tá? Nós temos também as patologias do sistema cardiovascular, hipertensão, certo? As doenças do aparelho respiratório, que nós falamos bastante nas últimas aulas. E nós temos também, na unidade 2, já vai focar um pouquinho mais sobre a questão do sistema gastrointestinal, tá? Atresia, né, do esôfago, fístulas do tubo digestivo, hérnia do hiato esofágico, acalasia, doença do reflexo gastroesofágico, úlceras gástricas, hemorragia, tá? As doenças, né, de vestido do colo,
as doenças celíacas, hemorroidas, enfim. O sistema gastrointestinal também, ele além do patologias do tubo digestivo, ele envolve patologias do fígado, tá? Vias biliares, pâncreas, como cirrose, hipertensão, portal, ascite, icterícia, síndrome, deixa eu ver aqui, ascite, icterícia, as complicações, né, da insuficiência hepática, síndrome hepatorrenal, as hepatites agudas, as hepatopatias congênitas, tá? A doença de Wilson, cirrose biliar, tem muita coisa, pancreatites, tá? Seja pancreatite aguda, crônica. E dentro da unidade 3, que a gente vai ver depois, né, até finalizar o nosso semestre, nós vamos ver aí as doenças que acometem bastante aí também o sistema gastrointestinal, que são as patologias do tubo digestivo, na unidade 3 nós vamos ver voltado para a questão do sistema urinário, sistema genital, tá? Sistema urinário, né, as síndromes nefróticas, pielonefrite, litíase urinária, o rim policístico, cistite, e no sistema geniturinário, vaginoses, endometriose, os ovários policísticos, a hiperplasia endometrial, enfim. Então, tem muita coisa aí, tá bom? Só um momentinho. Então, aqui, deixa eu só passar o slide, tá? Tá um pouquinho lento, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Bom, falando um pouquinho sobre as patologias do tubo digestivo, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui que o aparelho digestivo, ele é composto por um conjunto de órgãos, tá? Que ele vai começar, né, na boca, e ele passa pela faringe, ele passa pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, e ele vai finalizar lá no ânus, tá? Então, nós temos órgãos, né? Além dos órgãos digestivos, nós temos também aí alguns anexos, digamos assim, no aparelho digestivo, como o fígado, tá? A vesícula biliar e o pâncreas. Então, o especialista, né, responsável aí por realizar cirurgias em todos os órgãos desse sistema, ele vai ser o cirurgião do aparelho digestivo. As cirurgias... Ai, gente, só um momentinho. De vez em quando trava aqui o meu sistema. As cirurgias, gente, do aparelho digestivo, ela é uma especialidade médica, tá? Que vai estudar e vai tratar aí, né, sobre um ponto de vista cirúrgico, as doenças que podem ser benignas e malignas. A gente já falou um pouquinho sobre câncer, já expliquei para vocês, né, sobre as doenças benignas e malignas, que vão ser originadas, no caso, como a gente está falando sobre sistema digestivo, aparelho digestivo, então, dos órgãos que vão ser responsáveis pela digestão dos alimentos, certo? Esses órgãos, gente, em relação, né, à questão dos alimentos... Ai, gente, só um momentinho, que tá meio escuro aqui a imagem. Acho que é alguma atualização. Nós temos aí algumas cirurgias, né, que são feitas em pacientes que necessitam desse tipo de cirurgia. E a cirurgia, nós temos aí alguns locais de referência, alguns institutos de referência, né, que, como por exemplo o Instituto Jorge Reina, que ele foi pioneiro em relação à videoparaloscopia, nos anos de 1990. Então, eles agregam aí algumas técnicas de cirurgia robótica também, para a gente tentar melhorar um pouquinho dos resultados e bem-estar, né, do nosso paciente. Então, geralmente a gente precisa se capacitar, né, para a realização dos procedimentos minimamente invasíveis, tá? Seja por laparoscopia ou uma cirurgia robótica, que vai viabilizar aí a reabilitação dos pacientes, tá?
Quando a gente fala em cirurgia do aparelho digestivo, a gente tem a especialidade cirúrgica, tá? Que vai cuidar, né, das doenças que vão acometer o trato digestivo alto, que a gente tem aí o esôfago, o estômago, o intestino delgado, tá? E os órgãos abdominais, como o fígado, vias biliares, o pâncreas, o baço, tá? E a parede abdominal. Então, falando um pouquinho sobre a cirurgia, né, do aparelho digestivo, tem aí a experiência, né, em relação a diversas doenças desse aparelho digestivo, que vai continuar e vai ser aprimorada aí por técnicas que podem ser minimamente invasivas, né? Então, geralmente as equipes elas precisam de conhecimento, de novas tecnologias, porque nós temos vários tipos de tratamentos, como por exemplo, câncer de esôfago, câncer gástrico, né, as doenças de refluxo, gastroesofágico, pedra na vesícula, úlcera gástrica, varizes de esôfago, entre outros. Então, quando a gente fala do trato gastrointestinal superior, ele vai auxiliar no processo de deglutição, tá? Então, a partir do momento que a gente coloca alguma coisa na nossa boca, que a gente, né, de um alimento, até o processo de engolir, tá? Que o esôfago, né, ele é o canal da passagem para onde vai ocorrer lá, né, o bolo alimentar, que ele vai empurrando, né, por meio das contrações musculares, dos movimentos peristálticos, tá? Até o estômago. Então, nós temos aí algumas patologias digestivas, né? As principais doenças que podem, por exemplo, estar relacionadas ao sistema digestivo, vai ser refluxo gastroesofágico, constipação intestinal, gastrite, tá? A esteatose hepática, muito comum em pacientes obesos, pacientes com sobrepeso, tá? Na maioria das vezes a gente consegue fazer apenas através de uma reeducação alimentar. A gastrite também, né, gente? Gastrite é algo que acomete muitas pessoas, porque a gastrite ela está muito interligada ao nosso processo diário de vida, às vezes a má alimentação, né, rotina, enfim, correria, a síndrome do intestino irritável e os tratos, né, digestivo alto, eles são, como eu falei ainda há pouco, esôfago, estômago e intestino delgado. Então, nós temos aí algumas doenças, né, que são as doenças gastrointestinal, tá? Essas doenças gastrointestinal, elas também são muito comuns. Então, quando a gente fala do sistema gastrointestinal, o sistema gastrointestinal, ele tem como função aí gerenciar as funções do organismo, tá? Eles seguem essa patologia aí do tubo digestivo. Então, eu vou falar depois para vocês sobre a atresia do esôfago, mas antes eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre as doenças, né, gastrointestinal, que geralmente os principais sinais e sintomas nesse sistema, né, digestivo, eles envolvem aí uma variedade de sintomas, como por exemplo perda de peso, né, e sem razão aparente, dor ou cólica no abdômen, náuseas e vômitos, edema, né, local, inchaço, né, que a gente chama, queimação estomacal, azia, constipação, entre outros. Então, geralmente, acredito que um de vocês ou vocês podem também estar identificando aí em algumas situações, né, que é muito comum a gente ter um desses sintomas, tá? Tá muito relacionado à questão da nossa alimentação e também, né, ao nosso sistema gastrointestinal. O sistema digestório, ele é formado pela boca, pela faringe, tá? Pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, no momento que a gente coloca algum alimento para a gente, né, comer, por exemplo, a gente já, por exemplo, tem aí, né, esse processo de variação aí, tá, dos sintomas. Então, a digestão ela vai iniciar pela boca, né, com a saliva também, que vai participar aí desse processo, tá? De, como é que eu posso dizer para vocês? De
Só um momentinho. Vai estar aí nesse processo, né, de... Tá, tô compartilhando aqui com vocês o livro, o texto, tá bom? Para vocês verem que tem várias coisas aí que a gente pode estar falando. O tubo digestivo, gente, como eu falei ainda há pouco em relação à questão da saliva, porque às vezes a gente não entende que a própria saliva, ela faz parte aí, né, desse processo, tá? Quando, por exemplo, nós vamos nos alimentar, a ação da saliva, ela já inicia esse processo de digestão. Os dentes também, tá? Então, o bolo alimentar, ele segue para a faringe, né, para o esôfago, e ele vai atingir lá o estômago, onde a gente sofre aí também as ações, né, do suco gástrico, e que vai ser transformado em quimo. Então, sobre o esôfago, ele é um tubo muscular oco, tá? Que ele vai ficar lá, localizado, né, entre a traqueia e a coluna vertebral, e que se conecta aí, tá, né, a garganta ao estômago. Então, a parte superior do esôfago tem uma área especial, né, de um músculo que se afrouxa, abrindo o esôfago, quando sente a presença de alimentos ou líquidos. Então, este músculo ele é denominado esfíncter esofágico superior. Então, a gente tem aí o câncer também, né, do tubo que vai da garganta ao estômago, do esôfago, que vai estar muito relacionado à questão do tabagismo, tá, gente? E o reflexo, né, do ácido mal controlado, né, que são os fatores de risco, tá? Significativos aí para o câncer, né, de esôfago. Então, os sintomas, geralmente, eles incluem a dificuldade para engolir, a perda, né, do peso involuntária, a dor no peito, piora da indigestão, até mesmo a azia, né, tosse ou rouquidão. O tratamento, ele geralmente vai ser a remoção do câncer, né, por meio de uma cirurgia, dependendo do agravo, né, desse paciente, do estágio que ele está, tá? Também tem a questão da quimioterapia e da radioterapia, tá? Então, o tratamento ele é feito geralmente com um auxílio médico, que a gente requer, né, um diagnóstico médico, através de exames laboratoriais, né, ou de imagem também, que geralmente são solicitados quando a gente quer investigar, quando a gente está iniciando a investigação, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre a questão da atresia, né, do esôfago, que é uma anomalia, tá, de formação aí e de separação do intestino anterior, tá, né, e primitivo, em traqueia e esôfago, da luz esofagiana, e pode existir aí, né, ou não, uma comunicação entre ambos. Então, voltando aqui para o slide, vou falar um pouquinho, só um momento. Ainda há pouco, a atresia, ela é uma anomalia congênita, tá? Congênita aí, né, da formação e da separação, tá? Da traqueia, do esôfago e traqueia. E a patogenia, ela vai ser, né, essa interrupção aí da luz esofagiana com ou sem comunicação da traqueia. Geralmente o quadro clínico, gente, está relacionado a uma impossibilidade de deglutição, engasgos, tá? Então o tratamento ele vai ser uma correção cirúrgica. Aqui dentro da unidade 2, na página 75, vocês conseguem ver aí que, tá, a gente tem aí bastante coisa falando um pouquinho, né, que, olha, representa aí mais de 80%, tá, dessas malformações, né, do órgão, né, dessa falta de septação normal, tá, do intestino anterior. Então, uma observação é que a gente tem a atresia, ela ocorre em uma pessoa a cada 3.000 nascimentos, certo? E geralmente são crianças prematuras, tá? Né?
e também vão estar associados aí aos defeitos congênitos, certo? Em relação aos sintomas, tá? Da atresia, né? Vai ser essa falha aí, às vezes, até na passagem de sonda, tá? Gástrica, né? Nasogástrica, que há uma falha aí nessa tentativa. Quando a gente não consegue passar, principalmente paciente com câncer, que tem, né, câncer relacionado a esses tubos, esôfago, laringe, faringe, às vezes a gente acaba não conseguindo passar, tá? A sonda nasogástrica, né? Nem a sonda nasoenteral. Então, vai ser solicitado, né, que seja feita uma gastrotomia, que é uma incisão cirúrgica, para alimentação do paciente, porque ele não pode ficar sem se alimentar, né? Então, o tratamento, né, ele é cirúrgico e ele vai depender aí das condições clínicas da criança, né, principalmente do tipo de atresia, né, que elas possuem. Então, a gente tem, né, as fístulas do tubo digestivo, aí, tá, né, as fístulas gastrointestinal, então tem bastante coisa aí que depois vocês podem estar fazendo uma leitura, né, mais complementada. Hoje a gente vai falar até a parte de acalasias. Então, as fístulas do tubo digestivo, elas são fístulas, né, gastrointestinal, que vão ter aí essa comunicação anormal, tá? Entre esses tubos, né, de vísceras da cavidade de fístulas internas, que ocorre também aí a drenagem, né, dos líquidos espontâneos, digestivos, tá? Então, pode ser, por exemplo, congênita, adquirida, ou até mesmo pós-operatório, traumático, tá? Então, geralmente, isso vai estar relacionado aí às complicações, né, das autogravidades, que pode ser doenças inflamatórias, intestinais, traumas fechados, tuberculose, né, doenças pancreáticas, tá? Entre outras. Então, nós temos aí essa origem dessas fístulas digestivas, elas ocorrem geralmente devido, tá, às complicações cirúrgicas. Então, olha aí, é uma porcentagem muito alta, tá? Principalmente, né, em situações de urgência, nesse período inicial, até o 10º dia de pós-operatório, na linha de sutura, na tensão excessiva, a má vascularização ou uma técnica inadequada, nem incorreta. Em relação a esses problemas cirúrgicos, tá? Que eles vão necessitar de uma atenção, né, mais redobrada em relação à fístula digestiva. Então, nós temos aí a formação que procede, né, em qualquer circunstância em relação a essa parede do órgão. Então, nós temos aí algumas causas, né, menos comuns de ocorrência, que estão relacionadas à isquemia, inflamação, câncer e radiação, tá? Nós temos também uma taxa de mortalidade que pode variar aí de 10% a 70%, tá? E as principais causas dessa morte, elas vão estar relacionadas à desnutrição, porque geralmente a pessoa ela não vai conseguir, né, se alimentar direito, o desequilíbrio hidroeletrolítico e a sepse, tá? Infecção. Isso é muito importante, geralmente dentro dos hospitais de câncer tem o protocolo de sepse, tá? Que é um protocolo, né, do tratamento de acordo com os sinais que a criança está apresentando. Geralmente, dos primeiros sinais e sintomas que o paciente pode apresentar é a febre, né? A febre, alteração aí, né, dos sinais vitais, tá? Né? Sinais, indícios de sepse. Então, nós temos aí, né, essas etiologias que vão estar relacionadas principalmente do 4º ao 10º dia, né, pós-operatório, e isso pode causar aí, tá, uma mortalidade, né, por ressecação, né, a questão gástrica, oncológica. Então, as fístulas, elas podem, né, ser aí pode acontecer aí nas doenças benignas, tá? E pode também, né, acontecer aí caso de óbito. As fístulas, elas compreendem as doenças de Crohn, tá? Radioterapia,
as perfurações durante o ato operatório, traumas, tá? Tuberculose, que a gente já falou, e a amebíase, principalmente em países subdesenvolvidos. Então, o Brasil, né, tá entre aí, né? E aí a gente tem a questão da desnutrição, né, nos pacientes, principalmente com fístula, né, que pode apresentar aí uma estimativa de pacientes de cirurgia geral, nesse ato, tá, de admissão. Então, dependendo muito do perfil do hospital, tem aí, né, um grau de desnutrição que pode interferir nos resultados cirúrgicos, tá? Então, a gente tenta, né, na verdade, adaptar a alimentação do paciente de acordo com o critério, né, de diagnóstico. A gente trabalha, na verdade, em conjunto hoje em dia, então a alimentação também faz parte do processo, é algo muito importante, né, que a gente precisa focar, né, porque o tratamento, ele vai depender principalmente aí, tá, dos resultados, tá, né, do quadro clínico evolutivo do paciente. Então, o paciente, por exemplo, perfil oncológico, ele depende de todos os setores, né? Cada setor ele contribui de uma forma, com, por exemplo, a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? A gente já falou um pouquinho sobre a questão da equipe multi, os nutricionistas, os psicólogos, então todos, né, eles fazem parte, além, né, da equipe clínica, do corpo clínico, que são os médicos e os especialistas, a equipe de enfermagem, né, nós, por exemplo, né, da enfermagem, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem. Então, a gente tem aí, né, uma grande influência, tá? Né, nessa incidência aí das fístulas e que a gente, né, tenta diminuir, principalmente, né, no pré-operatório, das técnicas seguras, né, cirúrgicas. Por exemplo, tem algumas pessoas que depois, né, do procedimento cirúrgico precisam de drenos, o tempo adequado, né, que vai ficar esse dreno, o uso correto de antibiótico. Pera lá, só um minutinho. O uso correto, né, de antibióticos, tá? Então, dentro dos hospitais tem o serviço de controle de infecção hospitalar também, que vai controlar, né, a liberação aí desses antibióticos, verificar, né, se ajustar, se necessário, as doses de antibióticos, tá? Sepse, geralmente, tratamento, né, ele é com antibiótico terapia, paciente quimioterápico, paciente com câncer, ele pode apresentar um risco de sepse, tá? Temos também as neutropenias, tá? Febril, que geralmente eles apresentam após a questão da quimioterapia, tá? Né? Que são reações, na verdade, que eles podem estar apresentando. Então, eles internam justamente por conta da neutropenia, que precisa ser monitorada, tá? Nós temos aí os tratamentos primários das fístulas digestivas, como eu estava falando. Então, nós temos, né, correção aí, tá, né, efetuada, lesões, né, dos corpos estranhos, radioterapia, neoplasias, né, doenças inflamatórias, distúrbios hidroeletrolíticos, sepse, uso de antibióticos e corticoides, tá, né, para o tratamento aí da fístula digestiva. Então, a hidratação também, né, adequada, ela é uma das intervenções que a gente vai estar utilizando, o critério de antibióticos, né, a correção também da anemia. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, nosso perfil, ele é muito paciente com LLA, tá, com leucemia, né, aguda. Então, às vezes eles precisam fazer, né, reposição volêmica, geralmente é um dos protocolos. Suporte, né, nutricional adequado. Então, como eu falei, a gente tenta adaptar. Quando a gente fala, por exemplo, de paciente indígena, a gente tem que lembrar desses pacientes como um perfil
de que a gente vai precisar atender uma hora ou outra, né? Porque os hospitais de referência de oncologia, eles atendem vários públicos, pessoas que têm boas instruções, pessoas que têm baixas instruções, que às vezes não sabe ler, né? Um ribeirinho que não tem tanta instrução, um quilombola, pessoas de, né, zona rural, digamos assim. Então, vamos atender várias pessoas. Então, a gente precisa deixar eles bem instruídos, bem orientados, tá? E a equipe de enfermagem, ela faz isso, certo? Falando um pouquinho, né, sobre as drenagens, né, dos abscessos, de inflamação, dos controles de exames, tá, né, de tomografia computadorizada, endoscopia. Então, eu, por exemplo, trabalho na auditoria. Na auditoria, a gente vai auditar, tá, os prontuários sistematizados que estão no sistema, e nós vamos também auditar os exames, né, que foram solicitados. E geralmente, gente, é solicitado exames clínicos, exames de imagem, tá? Eu acho que eu falei eu expliquei, eu tirei um dia, eu falei bastante sobre a questão da auditoria, os exames de imagem que a gente vai, né, utilizar para a gente solicitar, na verdade, né, como nas especialidades, geralmente eles solicitam as análises clínicas, hemograma, urocultura, vários exames, né? Gasometria, tá? Né? Sódio, potássio, enfim. O raio-x também, né? Em algumas ocasiões. Nesse caso, a ultrassonografia, cintilografia, radiografia, a, esqueci aqui. A endoscopia, né? Como eu mencionei ainda há pouco. Então, tem muito exame, né, que pode ser listado de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, geralmente a gente verifica, né, o motivo dessa internação, a gente verifica também o tipo de alta que foi realizada para o nosso paciente, para que a gente possa estar melhorando, né, um pouquinho mais, tá? Então, a gente tem aí, né, os tratamentos, né, inicial. Muitas vezes, dependendo da situação, às vezes a gente não vai ter um diagnóstico inicial confirmado, então para isso precisa dos exames, né, que a gente precisa confirmar, tá? Então tem aí um tempo de durabilidade, geralmente são 3 meses, né, para esse diagnóstico, tá? Porque a gente precisa aguardar os resultados de exames, precisa reavaliar, né, esses exames também, tá? E o principal objetivo aí, né, o fechamento, né, espontâneo em relação a essas fístulas, tá, digestivas, né, porque a gente tem aí os detalhes anatômicos e fisiológicos, certo? Então, continuando aqui, falar um pouquinho sobre a acalasia para vocês, que é uma doença motora, tá, do esôfago, decorrente da destruição dos neurônios que inervam a musculatura lisa do esôfago e do esfíncter inferior do esôfago, tá? Então, a gente tem aí a questão, né, primária, tá? Que ela vai ser decorrente, né, de danos neurológicos, idiopáticos, a secundária, que vão ser os danos neurológicos, né, causados, por exemplo, por causa secundária, como, por exemplo, a doença de Chagas. Então, eu moro no Pará, né? Eu trabalho no Pará, eu resido no Pará. Então, aqui a gente tem um índice um pouquinho elevado de doença de Chagas, tá? Justamente por conta do nosso açaí. Então, para outros estados, que eu já tive a oportunidade de conhecer vários estados de vocês, né? Que vocês se identificaram para mim. Nós temos, por exemplo, o açaí aqui, ele é uma fruta, tá? E a doença de Chagas, ela é causada por conta de um parasita, que ele é um parasita que vai ser encontrado nas fezes do inseto barbeiro, tá? Então, aqui a gente tem nessa transmissão desse protozoário, os sintomas
depende muito, né, do paciente, mas geralmente ele apresenta dor abdominal, febre, palpitação, ou, né, o ritmo anormal do coração, dor de cabeça, enfim. Inchaço também, tá? Irritação, né? E aqui a gente tem a questão do açaí, por quê? Porque os barbeiros, eles vão, como é que eu posso dizer? O inseto, ele é o vetor da doença, né? Então, às vezes, né, eles defecam as fezes deles e eles misturam, né, nesse processamento. Então, isso acaba, como é que eu posso dizer, contaminando, né, os reservatórios, né, no caso da produção do açaí, tá? Então, geralmente tem todo um tratamento, tá? Em relação a questão do processamento do açaí, que precisa ser feito branqueamento e tudo mais, né? Então, as equipes que fazem precisam estar cientes em relação nessa alimentação, em relação a essa ingestão, em relação a essa higienização. Então, geralmente tá, né, por conta da ingestão aí do alimento contaminado, principalmente o açaí. Porque aqui no Pará, só para vocês terem uma ideia, a gente toma o açaí puro, não tem negócio de granola, leite, nada. É o açaí puro, o açaí com farinha d'água, o açaí com tapioca, somente. Algumas pessoas, né, que tomam com açúcar. Então, geralmente, né, essa doença de Chagas, é, ela pode, né, ter essa desobstrução aí, tá, né, dessa musculatura do... Então, é algo muito comum, às vezes a gente tem, né, um período que dos insetos, né, que eles depositam as fezes, né, no açaí que vai ser macerado, então precisa ter uma boa higienização, né, uma reeducação alimentar, uma higienização e também, né, um incentivo, né, dos pacientes, por exemplo, né, que estão fazendo tratamento, principalmente do apoio psicológico, tá? Eles vão se alimentar, né, exclusivamente do sangue de animais vertebrados. Então, o barbeiro é o que transmite a doença de Chagas, tá? No Brasil. E a gente tem aí vários estudos. O açaí, ele é, né, um nutriente. Eu sou viciada, tá? Tomo todo dia. Então, a gente tem que ter, na verdade, cuidado, né, com a manipulação. Tem empresas, né, que fazem todo o processo de branqueamento. O que seria esse branqueamento, tá? O branqueamento do açaí, ele vai ser uma lavagem do fruto do açaí, do caroço do açaí, numa temperatura, tá, de 80 graus, digamos assim, com água, tá? Então, né, já depois a gente resfria, coloca a temperatura ambiente, para justamente tentar eliminar, né, os barbeiros, que são os patogênicos, tá? Né, tirar, digamos assim, as impurezas, para a gente poder garantir que o açaí ele vai ser saudável, né, de qualidade, tá? E aí, para ir para fora, né, já é diferente. Digamos que é como se fosse um sorvete. É como se fosse. Assim, depende do local. Mas eu já experimentei, né, de outros estados o açaí, então, como se fosse um xarope, um sorvete, né? Porque tem a questão da mistura e o gosto também ele vai ser diferente, tá? Como se fosse uma vitamina, tá? E aí a gente tem aqui os danos neurológicos, né, o quadro, né, clínico de disfagia e o tratamento, né, do relaxamento do esfincteriano, né, por meio de toxina botulínica, balão, miotomia. Bom, quando a gente fala sobre essa questão da acalasia, é importante que a gente consiga, né, entender um pouquinho, tá, de como é que funciona. Tá? Só um momentinho. Que vai estar relacionado, tá,
ao processo aí, né, esofágicos, congênitos. Eu só queria falar um pouquinho para vocês antes da atresia que a gente estava falando, né, que a gente precisa verificar aí, né, em relação ao tratamento de quimioterapia e de radioterapia. Então, a atresia, ela vai ser aí o estreitamento, né, de qualquer canal do corpo. Pode acontecer aí uma perfuração, uma oclusão de uma abertura, né, ou do canal normal, como vias biliares, meato urinário, pupila. Então, vai corresponder aí numa formação incompleta do esôfago, tá? Né? Que geralmente é uma fístula tracoesofágica, em relação, né, suspeita do diagnóstico, quando não é possível, né, passar, por exemplo, uma sonda nasogástrica, que eu falei ainda há pouco, ou uma sonda orogástrica, tá? Né? O tratamento ele vai ser uma correção cirúrgica, porque geralmente o paciente ele vai ter lá uma salivação excessiva, engasgo, regurgitações, né, constantes, e até mesmo uma pneumonia. Então, há 5 tipos de atresia, tá bom? Só voltar aqui, só um momentinho. Há 5 tipos de atresias, tá? Que vai estar relacionado, por exemplo, ao esôfago. Então, nós temos, por exemplo, as atresias sem fístulas, tá? Que geralmente corresponde aí a 8 a 10%. Tipo B, que vai ser a atresia do esôfago com fístula, que vai ser o segmento esofágico, né? Próximo da traqueia. Então, corresponde aí 0,9% a 1%. O tipo C, que é a atresia do esôfago com fístulas entre a traqueia, né, os brônquios, principalmente em relação ao segmento distal, tá, do esôfago, né, 53 a 84%. E o tratamento, tá, da atresia do esôfago, que ele vai ser uma malformação, né, por essa descontinuidade aí do esôfago. Então, só um momentinho. Iago? Pega um pouco de água para mim, por favor. Tá. E aí a gente tem, gente, né, os tratamentos, né? Como eu estava falando, tá, né? A atresia ela é uma malformação marcada pela descontinuidade, né, do esôfago. Então a gente tem aí a parte proximal que vai terminar em relação ao fundo, em relação à presença, por exemplo, de uma fístula, né, com a traqueia. E o tratamento ele vai ser uma cirurgia para ter essa desconexão aí do esôfago distal, tá? Da traqueia, né? Na tentativa de recanalização das duas extremidades. E aí a gente vai focar agora um pouco nos cuidados de enfermagem, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa levar o decúbito, tá? Do paciente. Vamos precisar manter esse jejum, tá? Vamos realizar a lavagem, a expiração, né, contínua das secreções do coto esofágico, né, superior com uma sonda, tá? Vamos administrar, né, os antibióticos profiláticos nos horários, com as dosagens corretas, isso é muito importante. Vamos manter também o acesso venoso, né, para o suporte calórico. Às vezes o paciente ele não vai conseguir se alimentar, né, normalmente. Então, ou ele vai estar com uma sonda, ou a gente vai fazer uma nutrição dele parenteral, né, através dos acessos. Porque de alguma forma ele precisa se alimentar. Só um momentinho, gente. Só um momentinho, eu bebi um pouquinho de água aqui. Tá. Então, voltando, né, para os cuidados de enfermagem.
nós temos também, né, o controle do balanço hídrico. Os sinais vitais, né? Os sinais vitais, o balanço hídrico, gente, vocês vão poder ver um pouquinho melhor nas disciplinas de unidade de terapia intensiva. O balanço hídrico, ele é uma mensuração, tá, do registro total de líquidos, né, ingeridos, tá? E que a gente elimina também, né, dos pacientes durante, né, um processo aí do período de 24 horas. Então, é feita uma contagem, tá, do turno manhã, do turno da tarde, do turno da noite. E esse balanço, ele vai ser fechado no turno da noite, tá? Ele serve, né, para monitorar aí, né, a saúde humana, no sentido das situações de saúde, tá? Das complicações, né? Para a gente poder rapidamente evitar, né, as complicações. Então, o balanço hídrico, ele vai ser um cálculo, tá? Que a gente vai realizar, tá? No nosso paciente. E se houver necessidade, né, a gente vai fazer para verificar se tem uma maior ou uma menor absorção, né, de água aí nos túbulos renais. Nosso principal regulador, né, do equilíbrio, ele é o hídrico no organismo, que é o nosso hormônio antidiurético, tá? Né? E ele é liberado lá pela hipófise, que promove aí a retenção de líquido, que pode concentrar, tá? A urina. Então, um modelo assim de balanço que geralmente a gente vai contabilizar, tá? Então, tudo que entra e tudo que sai, né? O que seria, né, o consumo autorizado, o que não está autorizado, tá? Por exemplo, hemotransfusão seria um ganho, né? Porque a gente está infundindo no paciente. Soro fisiológico, medicação, leite, tudo, 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 tudo. Tudo que a gente vai colocar no paciente vai ser como um ganho. E como perda, a gente tem diurese, né? Dreno, tá? A gente precisa contabilizar aí essa diurese, essa evacuação. A gente precisa mensurar, né? Tudo que a gente ingeriu, tudo que o paciente perdeu, para a gente poder fazer um cálculo desse balanço hídrico. Então, nós temos sondas, né? Nós temos a nutrição, tá, do paciente, como ganho e como perda, por exemplo, suor. Nós temos também as sondas nasogástricas, né? O paciente pode vomitar, por exemplo. Nós temos também as sondas vesical, né, que o paciente ele vai urinar, então a gente precisa também contabilizar, tá? E a gente vai contabilizar se foi um ganho positivo, se foi um ganho negativo durante aquele período ali de 24 horas, tá? O balanço hídrico na enfermagem, ele é basicamente isso. E a gente vai contabilizando tudo, por exemplo, foi 700 de diurese hoje, né, ml. Quanto foi de diurese, tá? E aí, no turno da manhã, quanto foi no turno da tarde, quanto foi no turno da noite, para a gente poder chegar num cálculo final, tá? Ele vai ser, né, esse ganho e essa perda, tá? Então, é bem importante a gente fazer uma mensuração desse balanço hídrico para a gente verificar se foi positivo ou se foi negativo, tá? Então, voltando aqui, né, para a parte do jejum, porque geralmente ele não vai conseguir se alimentar, né, a não ser que seja feito aí uma cirurgia, né, dessa desconexão. Os antibióticos, eles precisam ser administrados nos horários específicos, né, por conta das profilaxias. Eu estava falando um pouquinho para vocês aí, né, sobre sepse. Então, eu vou explicar um pouquinho. Hoje a gente estava no processo de acreditação hospitalar, manutenção 3 lá no hospital. Então, foi um tema muito abordado, né, nesses dias, que está relacionado às bactérias, tá, que, né, infectam aí a corrente sanguínea. Então, pode causar aí uma complicação fatal de uma infecção. E a sepse, ela ocorre, tá, quando
as substâncias químicas elas vão ser liberadas na corrente sanguínea. Isso pode desencadear um processo de inflamação no corpo todo, tá, né, causando aí uma série de alterações que podem danificar, né, os órgãos, e pode até resultar na morte, tá? Então requer um diagnóstico médico, né? A gente precisa ser ágil, tá, gente? O tratamento ele geralmente vai ser por meio de antibióticos, tá, e fluidos, se houver necessidade até de ventilação, né, mecânica, hidratação, líquidos intravenosos, os medicamentos, tá, vasoconstritor, antibiótico, suporte, né, à pressão sanguínea, e é necessário fazer logo, né, um dispositivo venoso central. Geralmente, gente, né, são adquiridas bactérias dentro do hospital, então a gente sabe que o hospital ele é um local muito contaminado, tá, né, por conta de infecção aí, nós temos vários fungos, enfim, que podem causar, né, essa infecção que pode levar a sepse, né, geralmente mais comum nos pulmões, no trato urinário, tá? Então, tem vários tipos de bactérias que podem causar, tá? A Staphylococcus aureus geralmente é a mais conhecida, e a sepse, ela pode resultar em uma resposta inflamatória, né? E pode realmente a ter uma infecção generalizada. Geralmente o paciente ele apresenta, né, hipotensão, ele apresenta um aumento, né, a diminuição da pressão, necessidade de oxigênio, oligúria, né, elevação da creatinina, desconforto respiratório, rebaixamento dos níveis de consciência, tá? A contagem, né, de plaquetas também vai diminuir. Nosso paciente oncológico já é, né, baixo. Imaginem, né, com a sepse. Então, nós temos protocolos, tá? Geralmente, né, os tratamentos, eles vão ser de acordo, né, com a situação do paciente, tá? Os protocolos, né, de sepse, tá? Que a gente precisa, né, iniciar o quanto antes as medicações para a gente diminuir essa expansão aí dessa sepse, tá? Então, geralmente, né, vai estar associado aos medicamentos, né, da pressão sanguínea, do bom funcionamento aí do organismo também, tá? Então, vai ser solicitado alguns exames, né, de início, como hemograma, glicemia, creatinina, a gasometria, as hemoculturas também, né, dos tratamentos, do início do tratamento antimicrobiano, e aí, né, quando houver, né, no caso, quando é que eles vão abrir, né, o protocolo de sepse, o paciente ele pode entrar no choque séptico também, tá? Ele pode evoluir aí com uma hipotensão, né? Precisa fazer uma reposição volêmica, por conta da pressão, né? Da hipotensão, então vai ter lá, né? A diminuição da pressão. E o protocolo, né? Ele vai ser aberto, né? Com suspeita, né? Da sepse do choque séptico, tá? Então, geralmente a gente consegue reverter. E tem muito paciente que pode vir a óbito, tá, gente? Na pandemia, então a gente teve também, né, um pouquinho, assim, um declínio, depois pode aumentar, né, na pandemia, mas geralmente, dependendo do hospital, a gente tem aí um declínio, a gente trabalha muito, né, com essa questão com o setor de controle de infecção hospitalar, né, para diminuir, né, essa proliferação dessas bactérias, higienização das mãos, que é um dos pontos, né, mais importantes que a gente pode abordar, digamos assim, que podem levar, né, esse paciente a, a diminuir o risco de infecção. Então, tem várias ações em todos os setores, feito também algumas amostras, né, de cultura, por exemplo, dos setores, dos locais, tá? E também, né, feito também um controle rigoroso, né, do controle de infecção hospitalar dentro do centro cirúrgico, dentro das unidades de terapia intensiva, nas unidades de internação, que geralmente, né, onde ocorre mais, por conta da quantidade maior, do fluxo maior, então, nessas rotatividades, então, tudo isso a gente pontua, tá? A gente vai dar continuidade na semana que vem. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre atresia,
eu vou falar um pouco para vocês também sobre. Nós estamos bastante antecipados, né, do nosso assunto, tá? Eu vou falar também para vocês da calasia, vou falar da hérnia do hiato, das duas úlceras gástricas, hemorragia digestiva alta, tá? Né? Que vai acompanhar aí a nossa unidade, né? 2, que a gente já está falando aqui, tá? Como na página 75. Só um momentinho de coisa ainda pra gente ver, né? Então, tudo isso aqui a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Medicamentos, né? A questão do tratamento, das lacerações, tá? Então, a gente vai ver, né, um pouquinho de cada vez, tá bom? Mas a gente ainda tem ainda bastante coisa pra gente falar, né? Sobre, por exemplo, a doença celíaca, tá? Né? Os tratamentos vasculares do colo, hemorroida, que é muito comum, né? Tem aí a cirrose. Se vocês quiserem fazendo a leitura do material, vocês podem fazendo, tá bom, né? As patologias aí. Queria deixar meu agradecimento a todos que estão participando das aulas virtuais. A gente está tendo uma quantidade expressiva de alunos. Tem alguns alunos que às vezes me perdem material. Eu fico o dia todo no hospital e eu chego do hospital, já venho correndo para dar aula para vocês. Então, é uma correria. Então, só para reforçar novamente, são coisas que eu oriento geralmente, mas vocês conseguem ter todo esse acesso ao material dentro do portal AVA, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pedir suporte para a secretaria, para a coordenação local de vocês, tá bom? Porque são muitos alunos, são vários estados, e aí, né, são as aulas virtuais remotas que a gente vem apresentar, explicar o assunto para vocês, mas que tem tudo no portal, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos vocês e eu aguardo vocês na semana que vem, tá bom? Para a gente dar continuidade. Como eu sempre falo, eu gosto de tentar explicar o máximo possível para deixar de forma mais fácil, né? O entendimento, tá bom? Eu também faço alguns cursos virtuais. Quem tiver interesse, só me chamar lá no Instagram, tá bom? Geralmente eu faço aulas virtuais e finalizo, geralmente eu faço os cursos também virtuais com as certificações que eu posso estar enviando para vocês depois por e-mail. Mas, de qualquer forma, eu agradeço, tá bom? A participação de todos vocês. Tinha mais de 400 alunos aí hoje participando, então são muitas cidades, muitos estados. E, novamente, só tenho a agradecer a participação de vocês por conta dessa interatividade, né? Eu só consigo ver os númerozinhos, a gente não interage tanto, mas eu consigo ver quem está participando, quantos alunos estão saindo, quantos alunos estão entrando, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, boa noite a todos. Bom descanso também a todos vocês. Eu vou finalizar aqui e vou encerrar a nossa reunião, tá bom? Beijo, tchau, tchau.